Olá, eu sou a Sheila, tenho 35 anos, sou mãe da Sofia e da Olivia e mulher do Silvio. A minha experiência com a literatura começou muito tarde. Eu não tive incentivo, alguém que me influenciasse na família, também eu não tive influência da escola. Eu, puxando da memória, eu não consigo me lembrar de um evento ou de algum professor que tenha me marcado. O pouco que eu lembro, lá na fase da alfabetização, que eu tive um pouco de contato com Cecília Meirelles, com Monteiro Lobato, com Olavo Bilac, mas nada que me marcasse. Consequentemente, eu cresci sem o hábito de leitura. Já na fase adulta, eu comecei a ler um pouquinho. Eu não era uma leitora ativa, mas eu li um pouquinho mais. Mas as minhas leituras se resumiam a autoajuda e espiritualidade. E quando eu entrei na universidade, aí sim eu adquiri o hábito de leitura. Aí eu comecei a ler muito, a ler por prazer. E eu lia bastante leitura de formação e informação, minhas leituras técnicas da faculdade, leituras acadêmicas, e paralelamente eu comecei a ler também sobre comportamento, ciências políticas e teologia. Quando eu comecei a ficar mais ativa nas redes sociais, eu comecei a conhecer algumas personalidades, alguns intelectuais, algumas páginas que falavam de formação do imaginário, de formação literária, mas eu achava que aquilo não era para mim. Afinal, eu já tinha o hábito de leitura, eu já lia muitas leituras pesadas, leituras densas, então eu achava que aquilo não era para mim, né? E achava legal, mas não aderi para mim. E o estopim foi quando eu comecei a fazer um curso de filosofia e eu não conseguia acompanhar esse curso, eu não conseguia porque eu achava o curso denso demais. E conversando com um desses administradores dessas páginas que tratam de formação literária, ele me disse que sem uma boa formação literária eu não ia conseguir lidar com a filosofia. Que a filosofia, que a formação literária pressupõe a formação filosófica. Aí eu vi que eu realmente precisava da literatura, eu precisava ter uma formação literária. Quando foi no ano de 2017, aí eu decidi me organizar e começar a ler literatura. De forma desorganizada, assim, bem assim, despretensiosa, eu li. Eu consegui levar esse projeto adiante. Quando foi no ano de 2018, eu já entrei o ano mais organizada, mais focada, e eu consegui ler bastante. Consegui ler bastante das obras do Machado de Assis, da nossa literatura brasileira. E no ano de 2019, eu conheci através de uma live com a Camila Abadia, eu conheci a Priscila Aidar. Ela estava lançando o projeto dela Entre Sapatos e Livros, e quando eu vi a live dela, quando eu assisti, eu topei na hora. Eu falei, é isso que eu preciso. Aí eu já me inscrevi e entrei com o peito aberto. Entrei disposta a aceitar qualquer desafio. Os dois primeiros livros não me impuseram grandes desafios. São livros leves e gostosos, que foram Mulherzinhas e Boas Mulheres. Mas o terceiro livro foi um livro bastante desafiador para mim. É Madame Bovary. É um livro que eu já tinha tentado ler ele umas 2 vezes e eu não consegui terminar. Porque é um livro, além de ser pesado, denso, ele ainda é um livro emocionalmente carregado. Ele é um livro emocionalmente complicado. Mas apesar do desafio, eu consegui levar até o fim, consegui vencer. E foi um livro que não foi um livro que me confrontou muito, mas foi um livro também que eu cresci bastante. Ele também foi um livro de muito crescimento para mim. E depois o outro livro que a gente leu foi Alceste, que também foi um desafio e algo que já estava nos meus projetos, já estava na minha lista, ler mitologia grega. E eu só esperava uma boa oportunidade, né? De alguém que pudesse direcionar, me pegar pelas mãos. E aí, novamente, a Pri fez esse papel de pegar pelas mãos e conduzir a gente. Foi uma literatura muito gostosa, algo que eu não tinha com costume, nunca tinha lido nada de teatro grego. E eu consegui tirar de letra, consegui ler o livro e achei muito gostoso. O curioso é que quando eu adentrei a esse universo da literatura, que eu percebi o quanto faltava em mim, o quanto eu tinha um imaginário mal formado,
ou deformado mesmo, né? E eu comecei a perceber também que a literatura ela serve não só para construir o imaginário, ela serve não só para apurar a linguagem, mas também ela serve de consolo, né? Ela serve de consolo para a gente, ela serve às vezes para a gente conseguir nomear, às vezes a gente tem algum conflito interior, algum conflito interno que a gente não consegue explicar aquilo. Aí vem o autor, constrói um personagem de uma forma que aquele personagem espelha os seus conflitos. Então essa é importante da literatura na vida da gente. E é um projeto que eu quero agora levar em toda a minha formação intelectual. É um projeto que eu não pretendo abandonar, eu não pretendo ler com achar que não, agora eu estou bem, agora eu não preciso mais ler literatura. Não, eu quero levar a literatura em toda a minha trajetória. Então é isso. Um grande abraço.